Saúde em Foco. Oferecimento Centro Auditivo Telex. A sua audição é a nossa especialidade. E eu já estou aqui com a Michele Vieira, fonoaudióloga, que veio toda preparada para falar sobre tecnologia. A gente tem que mostrar, né, Michele? Bom dia. É isso aí, nós falamos, né, um pouquinho, abordamos aí sobre a perda auditiva unilateral, mas não falamos como tratar, né, como resolver o problema. Para quem acompanhou, então, na semana passada, né, a Michele deu todo um panorama desse problema que vem num ouvido só. E aí a pergunta, como resolver? Tem solução, então? Tem solução, né? Até abordei aí um pouquinho para a gente relembrar quais são as dificuldades, né, de quem tem uma perda unilateral. Porque às vezes a pessoa pode pensar, eu tenho um lado bom, não vou ter dificuldades, né? Sim. Mas sim, tem essas dificuldades. Até ali eu coloquei alguns exemplos, né? Por exemplo, numa reunião de trabalho. Então, estão várias pessoas conversando. E agora, eu vou escutar melhor, eu escuto melhor aqui com a minha orelha esquerda. Você eu estou ouvindo, mas se fala o meu chefe aqui do lado direito, e agora? Fico perdida. Não sei quem que está falando, quem que está transmitindo ali a informação. Então, numa reunião ali, numa mesa redonda, eu já fico um pouco perdida nessa situação, porque eu tenho que sempre estar direcionando o meu lado bom para poder ouvir melhor, né? Ali tem um outro exemplo também numa televisão. Você está lá assistindo a televisão com os amigos, e agora eu vou focar na televisão ou em quem vai falar comigo, vai comentar o jogo, por exemplo. Daí eu não consigo, eu tenho que estar ou em um foco ou em outro, né? E outra situação muito complicada, muitas vezes, é ali atravessar uma rua. Como que eu vou atravessar uma rua se eu perco a noção de localização sonora? Então, quando eu tenho apenas um ouvido funcionando, eu não sei direcionar de onde vem o som. Então, às vezes, vem um carro atrás, mas eu não consigo direcionar, ele está vindo da direita ou ele está vindo da esquerda. Ele está próximo ou está muito distante? Aí você fica perdido nessa situação. Isso ocasiona, inclusive, a gente já noticiou aqui alguns acidentes, infelizmente, atropelamentos por conta disso, né? Sim. Pra gente ver o quanto é sério. E aí vem o aparelho auditivo. Exatamente. Então, para essa situação, principalmente quando a gente tem uma orelha normal e a outra uma anacosia, que a gente chama, uma perda muito profunda, que com um aparelho auditivo convencional, muitas vezes a gente não consegue uma resposta muito boa. Por outro lado, ser bom, aí aquela perda tem que ter um aparelho muito forte, aí acaba tendo interferências, muitos ruídos e tal, e muitas vezes o pessoal não gosta quando tem uma perda unilateral. Aí a Telex tem uma tecnologia até exclusiva, são poucas empresas de aparelho auditivo que trabalham com essa modalidade de aparelho, que é o sistema Cross. O que seria esse sistema Cross? Que uma orelha vai estar trabalhando com a outra. Então, eles vão ter sincronia ali entre as orelhas, né? Então, de um lado, a gente vai ter o sistema Cross, que ele é o transmissor, tá? Então, é ele que vai captar o som. Então, por exemplo, esse lado eu tenho minha orelha ruim, então eu só conseguiria te ouvir. Quem vem desse lado, não. Se eu tô com esse sistema Cross, eu vou colocar ele aqui, ele é igual, bem parecidinho com o aparelho auditivo, né? Até vou colocar ele aqui pra gente ver que ele fica bem pequenininho, bem discretinho na orelha. Então, ele vai captar esse som e vai jogar para outra orelha, que é onde tá o aparelho auditivo, que é o amplificador mesmo, que vai tratar esse som e vai transmitir lá para o cérebro, tá? Ou seja, mesmo se você tem uma perda unilateral, o equipamento você vai usar nos dois ouvidos, nas duas orelhas. Eu achei que era em uma só. Não, você vai ter que ter nas duas, por isso mesmo. Porque até ali, como tá na fotinha, de um lado é o transmissor, do outro lado é o aparelho auditivo. Então, um vai captar esse som e o outro vai transmitir para o outro lado. Então, por isso que é um sistema Cross. Então, eles trabalham em sintonia. Eu só vou conseguir se eu tenho as duas orelhas trabalhando junto. Tá? E, como você falou, é uma tecnologia exclusiva da Telex, porque normalmente os outros aparelhos é para quem tem uma perda bilateral, assim que fala. Exato. Quando a gente tem uma perda nas duas orelhas. Então, é mais comum a gente ter um aparelho convencional, é o que a gente chama, né? Que vai ter esse amplificador, que vai aumentar o som e tudo mais. E como é que fica daí o som? A pessoa consegue compensar daí de uma forma mais satisfatória com esse aparelho? Sim. O bacana do sistema Cross é isso. Ele vai ter essa sensação mais natural
desse som, entendeu? Ele não vai ter esses, como eu posso dizer, essas interferências quando o barulho é muito forte, entendeu? E ele vai dar esse som tratado. E ainda eu tenho a possibilidade das conectividades, como eu brinquei, eu comentei ali da televisão, do telefone. Então, além de estar tendo essa localização, que a partir do momento que eu tenho esse som entrando nas duas orelhas, eu consigo localizar. Eu consigo ter mais atenção ao som, eu vou ter menos esforço, eu vou chegar no final do dia realmente entendendo melhor e menos cansado. Né? Eu vou conseguir participar daquela reunião de trabalho, eu vou conseguir estar vivenciando melhor, né? E a forma de uso, daí ela é parecida com o outro aparelho, ou seja, ela pode ficar o dia todo, em todas as situações e tudo. Deve ficar o dia todo. Até foi legal você comentar isso, exatamente isso. Que o importante do aparelho auditivo, seja ele o sistema Cross, seja ele convencional, ele é um tratamento. Então, sendo um tratamento, a gente tem que ter uma constância. A gente tem que estar utilizando ele todos os dias. Então, a partir do momento que eu acordei, eu já vou ter estímulo sonoro, né? Seja uma televisão ligada ali para escutar a Patrícia, seja um telefone que toca, seja uma campainha. Então, mesmo que eu estou sozinho, que às vezes a pessoa fala, eu moro sozinho, não tem muita gente, então só coloco para sair. Mas não, o ideal é você estar usando ele todos os dias. Para fazer parte da vida, né? Sim. Muito legal, Michele. Parabéns aí por trazer essa tecnologia exclusiva que a gente sempre vem conhecendo um pouquinho mais da Telex. Obrigada. É isso aí. Então é muito importante a avaliação, Com né? certeza. Para a gente poder detectar, porque às vezes a pessoa tem um lado bom, ela acha que não, é o outro que não está falando muito bem, mas na verdade é a outra orelha que não está funcionando.